Eu queria saber de você, o que você achou desses 3 amistosos, o que você gostou, o que você não gostou tanto. Claro, acho que a resposta, a primeira resposta que vem é a questão das bolas de 3, né, que tem sido um problema do Brasil desde a Copa do Mundo. Os turnovers apareceram muito contra a Eslovênia, o Brasil teve muitos problemas com isso. Mas eu queria saber de você, o que você gostou, o que você não gostou, quais testes que o Petrovic fez que você acha que foram válidos, que foram interessantes. Uma visão meio que geral desses 3 amistosos. Cara, eu vou por partes, mas só para dar uma geral sobre esses amistosos, foram ótimos testes. Acertaram muito nos confrontos, porque são coisas que a gente pode encontrar no próprio pré-olímpico, né? São 3 seleções europeias de bom nível, principalmente Croácia e Eslovênia, que apesar da derrota o Brasil conseguiu lutar até o final contra as seleções de alto nível da Europa, né? Um basquete europeu jogado de qualidade. A Croácia com Zubac, com Ezonja, com Dario Saric, Jalen Smith, é uma Croácia muito forte, que busca aí uma vaga também nas Olimpíadas. O Brasil sofreu muito com o Ezonja na defesa, né? O Gui Santos teve muita dificuldade para controlar o ataque da Croácia, mas são testes. Os testes, para mim, foram muito bem feitos, o Brasil com muitas coisas positivas, algumas outras coisas também negativas, mas eu gostei da fisicalidade dos confrontos, principalmente no jogo contra a Croácia. Foi um jogo muito físico. Contra a Eslovênia já no ritmo mais abaixo, principalmente porque o Luka estava se contendo um pouco e ainda assim fez 32 pontos. Impressionante. Mas a Eslovênia jogou no ritmo mais abaixo. Para mim, o Brasil testou todas as oportunidades que tinha, principalmente em questão de matchups, né? Quem vai defender quem, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Contra a Polônia, eu senti muita falta de um armador, porque o Huertas não estava disponível, o Raulzinho jogou só de 19 minutos, o Iago ainda estava machucado, então surgiu o a Jorginho necessidade. foi bem mais utilizado, né, como o Jorginho armador, foi né? bem mais utilizado, e eu não gosto do Jorginho na 1 na seleção. Eu também não gosto. Não me agrada, o Jorginho tem uma dificuldade de playmaking bem grande dentro da seleção, não é o mesmo Jorginho de Franco, não adianta Você não vocês sente que irem... ele fica desconfortável jogando na 1? Eu sinto que ele fica desconfortável. Eu não sei se desconfortável, mas me parece menos confiante. O Jorginho, ele cumpre na seleção um papel tático, que é muito mais importante para a seleção do que o papel técnico dele, que ele cumpre no Franca, por exemplo, jogando aqui no NBB. Cumpriu e vai cumprir nessa temporada. E o Jorginho tem uma questão de que ele compete com... É o mesmo caso do Alexei. Ele compete na posição 1 com Huertas, Iago e Raulzinho. E ele não é melhor armador que nenhum dos 3. Ele está muito longe dos 3, inclusive. Então o Jorginho, por ter 1,97, ser o armador de 1,97, ele jogado na posição 2, ele ajuda muito mais. Ele defende o melhor atacante do outro time. O Luka Doncic, por mais que tenha feito 32 pontos, o Jorginho defendeu muito bem. O Luka fez 32 porque ele é o Luka Doncic. Ele vai fazer 32 pontos, não tem muito o que fazer. Mas o Jorginho cumpriu bem o papel e ele é um defensor de elite. Isso, de fato, é inegável. Ele pode defender da 1 até a 4. Se cair no mismatch, o Jorge consegue defender talvez até um pivô. É um jogador fundamental para se ter na seleção, mas ele na 1 não me agradou contra a Polônia. O Brasil fez um jogo muito bom dentro do garrafão. Internamente, Caboclo e Mãozinha voaram nesse jogo. Dominaram. Léo Mendes e o Gui foi muito bem também. Lucas Dias teve seu destaque, mas era um teste muito mais tranquilo do que seria contra a Croácia e Eslovênia. A Polônia estava sem o Sohan, que é o ala pivô do San Antonio Spurs, e é uma seleção um pouco mais fraca do que as outras duas. Mesmo assim, valeu o teste, o Brasil fez um bom jogo, ganhou quando tinha que ganhar. Contra a Croácia, sofreu muito com o Ezonja e com o Saric, principalmente com o ala do Real Madrid, né? O Ezonja fez o que quis, foram 39 pontos para ele, surgiu ali um alerta defensivo dentro da seleção, mas o Brasil teve bons momentos ao longo do jogo contra a Croácia, né? O Huerta já mostrando para o que veio, o Raulzinho também fez um bom jogo, o Benítez saindo do banco mostrou que pode ser muito importante. Bom. O Caboclo, né? Cara, o Caboclo é uma questão assim, ele precisa parar de cometer falta em bloqueio e precisa parar de se pendurar em faltas. Se ele fizer isso, o Brasil realmente... Enquanto o Brasil tiver o Caboclo em quadra, o Brasil é uma seleção de alto nível. O Caboclo precisa ficar em quadra o máximo que puder. Se ele quiser descansar 5 minutos, tá ótimo. Joga 35. Muito da busca olímpica do Brasil vai passar pelo Caboclo. O Iago é muito importante, é o dono dessa seleção, de fato é o protagonista. O Raulzinho é o melhor jogador em nível técnico. O Brasil tem bons valores, mas o jogador fundamental realmente
no time do Brasil é o Caboclo. O Caboclo é quem vai definir o jogo. Se o Caboclo estiver mal, o Brasil não vence. Com o Caboclo num jogo ruim, o Brasil não consegue vencer. Se o Caboclo se empendurar cedo em faltas, o Brasil vai sofrer muito. E isso não é culpa do Felício, não é culpa do Mãozinha, não é culpa do Lucas Dias. Eles não vão conseguir suprir realmente a saída do Caboclo, porque o Caboclo é muito bom. O É muito Caboclo é acima. outro nível. O Caboclo ele é jogador de NBA e não é só para fechar a rotação. O Caboclo é realmente com a cabeça no lugar, com as coisas encaixadas, ele sabendo jogar seu basquete. Ele é um jogador fenomenal. Mas ele tem problemas. Um dos maiores problemas é essa exceção de faltas. Ele comete muitas faltas bestas em bloqueios, faltas de rebote ofensivo, né? A famosa loose ball fall. Então o Caboclo precisa tomar cuidado com isso. O Brasil depende muito do Bruno Caboclo e mostrou isso nos 3 amistosos. Contra a Eslovênia, o primeiro quarto foi muito bom. O Petrovic aproveitou tanto no jogo contra a Croácia quanto no jogo contra a Eslovênia para fazer testes de possíveis rotações. Eu não gostei da rotação que ele coloca com o Gui Santos na 2 e o Léo Mendo na 3. Achei uma rotação muito lenta, apesar de alta. Pode ser que funcione contra os times, né, a Geórgia, que é um time mais alto, contra Montenegro, que apesar do Vucevic não é um time tão alto. Enfim, são variações que podem ser colocadas em prática dentro do pré-olímpico, mas eu particularmente não gostei nos amistosos. Acho que vale o teste ali, é o momento que você está para errar, é o momento que você pode testar uma coisa que não dá certo, é o momento que você pode fazer uma coisa dar certo, inclusive. Então, eu gostei de todos os testes que o Petrovic fez. Ele começou com Felício titular contra a Eslovênia, jogando com o Josh Nibo. Pode ser que ele comece amanhã com Felício titular para defender ali o Vucevic, que aí você afasta o Caboclo, né, tecnicamente, de uma possibilidade dele se pendurar em faltas mais uma vez. Então foram muitos testes. O teste do Didi também entrando bastante contra a Eslovênia foi algo que me agradou. Eu juro que eu queria ver mais um pouco mais do Mãozinha nesses 2 últimos amistosos. Ele foi muito bem contra a Polônia, mas o Mãozinha ainda tem dificuldades contra pivôs grandes, né? Então Zubat e Nibo seria um duelo bem complicado para ele. Mas me agrada a possibilidade do Mãozinha jogar na 4 junto com o Caboclo, com o Felício. Ele trabalha muito bem no pick and roll, então com o retorno do Diago, com Huertas e Raul 100%, acho que o Mãozinha pode ser bem útil em alguns jogos desse pré-olímpico. Não todos, mas não dá para cobrar do Mãozinha que ele joga em alto nível os 4 jogos, não é o papel dele, não é a função. E vale lembrar que é o primeiro grande torneio do Mãozinha com a seleção, né? Então o Mãozinha ainda tem um teto muito grande. Alguém para o futuro que está aí justamente porque se destacou muito nessa temporada e não tinha como deixar de fora. Mas é alguém que ainda precisa ser muito lapidado. O Mãozinha tem muita coisa para evoluir ainda, muito fundamento. É um jogador tecnicamente cru ainda, mas que já entrega muito nessa versão desatualizada, digamos, do Mãozinha. Mas no geral, cara, foram bons testes. O Brasil testou tudo que precisava. Testes físicos, o Brasil conseguiu entender como que é jogar fisicamente contra uma seleção que realmente vai se impor, que foi o caso da Croácia. Testes técnicos, que aprendeu a jogar contra um jogador de alto nível, que foi o Ezon e o Luka Doncic. Tomou 39 de um e 32 do outro? Tomou, mas paciência, amistoso. Não pode repetir isso no pré-olímpico. A gente não pode tomar 40 do Vucevic e 55 do Bertans, né? O Brasil tem que evitar esse tipo de coisa. Mas os testes foram muito válidos. Eu gostei bastante dos amistosos. Alguns chegaram a me falar que tirar pontos positivos dessas derrotas era ficar romantizando o Brasil perder. E não, cara, amistoso é justamente para isso. Não é, se o Brasil ganhar de 60 pontos da Eslovênia, não vai significar nada. Perdendo de 6 também não significa. São testes para o Petrovic conhecer o elenco, entender o que vai acontecer. Mas agora ele tem uma dificuldade que ele não conseguiu colocar em prática nos amistosos, que é o retorno do Iago. Como que encaixa o Iago nesse time? Então é uma dor de cabeça positiva para o Petrovic, né? Que vai ter isso, é o melhor jogador de volta, mas com pouco tempo para reencaixar ele nesse sistema que ele propôs nos amistosos.